Queridos alunos e alunas, retornamos ao curso de Preparação para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, o CPEP-SPECEX, com a resolução da prova de 2017, na sua segunda parte, onde fecharemos as questões restantes deste concurso. Vamos para a questão que vem do segundo ano, o Iluminismo e o Despotismo Esclarecido. Questão 39. As ideias iluministas começaram a circular no Brasil na segunda metade do século XVIII. Elas refletiram-se em vários campos da atividade e do conhecimento humano. Assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela que apresenta um filósofo desse período, cujo pensamento incentivou, de forma relevante, a Inconfidência Mineira. Então, nós temos aqui várias alternativas e já temos que a letra B, Adam Smith, C, François Quesnay e D, Vicente Gournay, não atendem, porque eles são ligados à parte econômica do nosso iluminismo. Nicolau Maquiavel, a letra E, não é desse período, não é um filósofo iluminista. Portanto, a resposta correta é Jean-Jacques Rousseau, grande filósofo do iluminismo e que influenciou a Inconfidência Mineira. Então, resposta correta, letra A, Jean-Jacques Rousseau. Próxima questão, terceiro ano, o mundo na época da Primeira Guerra Mundial, consequências da Primeira Guerra Mundial. Questão 40. Pouco depois da Primeira Guerra Mundial, em 28 de abril de 1919, os membros da Conferência de Paz de Versalhes aprovaram a criação da Liga das Nações, atendendo a uma proposta do presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. Aponte, nas alternativas abaixo, o país que não participou da Liga das Nações com o respectivo motivo. Vejamos então. Letra A. Estados Unidos, porque teve sua participação vetada pelo Senado americano. Perfeito. Essa é a resposta correta. Woodrow Wilson criou os 14 pontos, propôs a Liga das Nações, mas o próprio Senado não deixou que os Estados Unidos participassem. Os Estados Unidos, até aquela época, era isolacionista. B. Inglaterra, porque, sendo uma ilha, não viu necessidade de participar da Liga. Não, a Inglaterra participou da Liga, mesmo sendo uma ilha. C. França, porque era inimiga da Alemanha e queria sua destruição e não um acordo. Não, o acordo veio com o Tratado de Versalhes. A França participou da Liga das Nações. D. Itália, que não teve direito de participar porque inicialmente integrou a Tríplice Aliança. Não, a Itália participou dos 4 grandes, na foto que aparece Orlando, o seu representante. A Itália participou da Liga das Nações. Brasil, letra E, porque, sendo um país sul-americano, estava muito longe da guerra. Não, o Brasil participou da guerra por intermédio dos seus voluntários, mas oficialmente de uma missão militar médica. Então, resposta letra A. Letra A, Estados Unidos, porque teve sua participação vetada pelo Senado americano. Próxima questão vem do segundo ano, a Revolução Francesa e a Restauração, Congresso de Viena e a Santa Aliança. 41. O barrete frígio, ou barrete da liberdade, constante da imagem ao lado, é uma espécie de touca ou carapuça, originalmente utilizados por moradores da Frígia, antiga região da Ásia Menor, onde hoje está situada a Turquia. Foi adotado, na cor vermelha, pelos republicanos franceses, que lutaram pela tomada e queda da Bastilha em 1789, que culminou com a instalação da Primeira República Francesa em 1793. As ideias a seguir também estão relacionadas com a Revolução Francesa. Então temos aqui 6 ideias. Assinale a alternativa que apresenta as ideias relacionadas à Revolução Francesa e que estejam ligadas à imagem acima. Então, vejamos as alternativas. Número 1, período do terror. Sim, está ligado à Revolução Francesa e ao governo de Robespierre. Correto. 2, segundo estado. Não, o segundo estado representava a nobreza, que não tem correlação com o barrete frígio. Incorreto.
3. Primeiro estado, também não, representava o clero. Então, o primeiro estado não se corresponde ao Barrete Frígio. 4. Jacobinos, sim, faz parte da divisão da Assembleia depois daquela da Bastilha. 5. Girondinos, não, os girondinos estavam mais preocupados com a manutenção do poder real, então não está correto. 6. Comitê de Salvação Pública, sim, isso aqui é das instituições que foram criadas durante a Revolução Francesa, então 6 está correto. Então temos correto as assertivas 1, 4 e 6, portanto a resposta correta é a letra D. Então, como vemos aqui, itens 1, 4 e 6 são a resposta correta, letra D de dado. Próxima questão vem no terceiro ano, o mundo na Guerra Fria, os conflitos da Guerra Fria, a guerra na Coreia, 1950 a 1953, a guerra do Vietnã, 1961-1975, os conflitos árabes israelenses entre 1948 e 1974. Questão 42. Após a Segunda Guerra Mundial, iniciou-se um período de fortes tensões políticas que duraram até 1989, conhecido como Guerra Fria. Durante esse período, diversos conflitos foram travados, realçando as disputas entre o comunismo e o capitalismo. Dentre esses conflitos, o de maior duração, que representou uma séria derrota militar para o capitalismo, foi a... Então, letra A, Guerra do Vietnã. Sim, ela durou bastante tempo, durante a década de 1960 e 70. Essa é a resposta certa, a derrota americana. B, Guerra da Coreia. Não, aqui nós não tivemos uma guerra longa e tivemos uma grande participação americana. Incorreto. C, Guerra do Iraque. Está fora desse período, né? Pós-1989. D, Guerra do Afeganistão. A mesma coisa. E, Guerra do Pacífico. Essa guerra é do século XIX. Não faz desrespeito ao nosso período. Portanto, a resposta correta é a letra A. Vemos então a letra A, Guerra do Vietnã, a resposta correta da questão 42. A próxima questão vem no terceiro ano. O mundo na época da Segunda Guerra Mundial, o Brasil na Era Vargas. Questão 43. O Estado Novo foi um período da chamada Era Vargas, em que o presidente tinha os mais amplos poderes. Das alternativas abaixo, aponte aquela que corresponde a um evento ocorrido durante o Estado Novo. Bem, então nós temos aqui novamente uma questão de linha do tempo, ou seja, de datas. O Estado Novo ocorreu entre 1937 e 1945. Vejamos as alternativas. Letra A. A população paulista deflagrou a chamada Revolução Constitucionalista. Incorreto. A Revolução Constitucionalista era de 1932. Letra B. Foi criado o Ministério da Educação e Saúde em novembro de 1930. Não, fora do período. C. Eclodiu a intentona comunista. Não, isso ocorreu em 1935, fora do período. D. O governo aprovou a lei de sindicalização, que definia os sindicatos como órgãos consultivos. Não, isso aconteceu antes da criação do Estado Novo. Letra E. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial com a Força Expedicionária Brasileira. Sim, nós estávamos dentro do período do Estado Novo, quando a FEB foi criada e foi lutar na Itália. Então a resposta correta é a letra E. Então, como vemos, resposta correta, letra E. Próxima questão, terceiro ano, o mundo na época da Primeira Guerra Mundial, conflitos brasileiros durante a República Velha. Questão 44. O conflito ocorrido no final do século XIX, caracterizado pelo caráter messiânico, ou seja, religioso, e de contestação social, foi a... Então, de novo, temos datas. Final do século XIX. Vamos lá. Letra A, Guerra do Contestado. Não, ela ocorreu em 1916, no século XX.
B. Revolta da Armada. Não, ela ocorreu no século XIX, mas não teve caráter messiânico. C. Revolta Federalista. Mesma coisa. Nenhum caráter messiânico. Letra D. Revolta da Vacina. Não, ela ocorreu já no século XX, em 1904, e também não teve caráter messiânico. Letra E, Guerra de Canudos. Sim, a Guerra de Canudos teve caráter messiânico e ocorreu no final do século XIX. Então a resposta correta é a letra E. Então, como vemos aqui, letra E, Guerra de Canudos, é a resposta correta. Então chegamos ao final da prova de História, prova esta realizada no ano de 2017. Na nossa prova de 2017, temos o seguinte resumo das questões. Primeiro ano, tivemos 4 questões. Segundo ano, 7 questões. Terceiro ano, 5 questões. Então, nós tivemos aqui uma prevalência do segundo ano, depois do terceiro e depois do primeiro ano. Caríssimos alunos e alunas, então concluímos a nossa resolução da prova de 2017 na sua segunda parte. Até a próxima aula.